Olá, tudo bem? Eu sou Fábio Conceição, coordenador do Comitê Antirracista da Escola Parque e assessor do Núcleo de Diversidade e Inclusão da Baema Educação. Estou aqui para apresentar o segundo vídeo da série de 3, onde fazemos algumas reflexões, contamos uma breve história do racismo e da luta antirracista empreendida pelo movimento negro. Espero que você tenha gostado do primeiro vídeo. Este é o segundo e encerramos num terceiro vídeo que esperamos que você goste. Tudo isso para comemorar, para lembrar, para exaltar, para significar o Novembro Negro, mês da consciência negra. Vamos lá, então? Estão preparados? Vamos nessa. Vamos no segundo vídeo. Segundo vídeo onde nós mostramos, de acordo com os estudos do professor Petrônio Domingues, a segunda fase do movimento negro no período republicano. E essa segunda fase, segundo o professor Petrônio Domingo, daqui a pouco vai entrar aqui na sua tela, essa segunda fase, ela começa em 1945, assim, no pós-Segunda Guerra Mundial. Esse período, acho que vale uma contextualização histórica, esse período pós-Segunda Guerra Mundial no Brasil é um período onde nós tivemos um intervalo democrático. Por que eu digo isso, né? Em 1945, tivemos o fim da ditadura estado-novista, a primeira ditadura da República Brasileira, que se iniciou em 1937. E esta fase termina em 64, esse período termina em 64, quando começa a segunda ditadura da República Brasileira, a ditadura civil-militar, que foi iniciada com um golpe, né, protagonizado pelos militares, mas também com apoio de setores empresariais e de parte da sociedade civil. Então, esse período é um período muito importante para a história do Brasil, é um período que muitos chamam de República Populista, né? Mas também foi um período de muitas turbulências, né? Dos 5 presidentes que nós vamos ter nesse período, apenas 2 conseguiram concluir o seu mandato, né? Então é um período de muita tensão, de muita turbulência e, é claro, é um período onde o racismo, né, também se fez presente. E como, né, sempre que o racismo se faz presente, o movimento negro também se faz presente, a atuação antirracista também é uma realidade. Então, trazemos para vocês esta segunda fase do movimento negro. Lembrando que estamos aqui nos baseando nos estudos, né, numa análise do professor Petrônio Domingues. Bom, nesta segunda fase da história do movimento negro no período republicano brasileiro, nós temos algumas instituições, o surgimento, o nascimento e a atuação de algumas instituições bem significativas, né? Certamente, a mais importante delas é o HC. O HC, que foi fundado em 1943 em Porto Alegre por João Cabral, o HC, né? Que significa União dos Homens de Cor. A UHC, para vocês terem uma ideia, o quanto que essa instituição foi importante, né? E ela tinha uma presença importante, no Estatuto da UHC, como diz aqui o texto do professor Petrônio, a entidade declarava que sua finalidade central era elevar o nível econômico e nacional para torná-las aptas a ingressarem na vida social e administrativa do Brasil, do país, né, em todos os setores de suas atividades. Muito interessante, né? A UHC tinha uma estrutura organizativa, né, muito complexa, muito bem estruturada, uma hierarquia muito rígida, tinha diretoria nacional, né, também tinha departamento de saúde, educação, consultor jurídico, conselheiros, ou seja, uma instituição com uma organização bastante complexa, bastante interessante, né? E como sempre, na maioria das vezes acontecia com essas instituições, com muitas destas instituições que surgiram durante o período republicano, havia sempre um folhetim, né? Havia sempre um jornal, né? Que era uma principal forma, uma das mais importantes formas de se comunicar, né, com os seus associados, se comunicar com os seus simpatizantes. O HC não fugiu, né, desta regra. Vale muito a pena levar em conta. Neste período também, no meu entendimento, esta foi, né,
a mais importante ação, a mais importante instituição antirracista que surgiu nesta segunda fase, né, foi a criação do Teatro Experimental do Negro. O Teatro Experimental do Negro foi uma criação de Abdias do Nascimento. Ele nasceu em 1944, Abdias do Nascimento, que, mesmo depois do fim do Teatro Experimental do Negro, tem uma atuação absolutamente significativa na luta antirracista, chegou a ser deputado federal, chegou a ser senador da República, né, assumiu alguns cargos administrativos, né, executivos no estado do Rio de Janeiro, enfim, teve uma atuação bastante importante, fundou o IPEAFRO, né, deixou uma obra também muito importante, muito significativa, sem dúvida um dos nomes mais importantes da luta antirracista no pós-Segunda Guerra, a partir dos anos 40 aqui no Brasil. E, em 1944, Abdias do Nascimento cria o Teatro Experimental do Negro, né? Foi o principal líder do Teatro Experimental do Negro, né? E, gradativamente, o Teatro Experimental do Negro foi ampliando suas ações, foi ampliando suas preocupações. Por exemplo, o teatro que nasceu, né, sem dúvida nenhuma, como um grupo teatral, para dar oportunidade para atores e atrizes negras, né, acabou publicando um jornal chamado Quilombo, acabou também oferecendo um curso de alfabetização, corte e costura, organizou o primeiro Congresso do Negro Brasileiro, realizou eleições Rainha da Mulata, Boneca de Piche, concurso de arte plástica, enfim, uma série de outras atividades, né, e sempre preocupado na promoção, né, de direitos, na garantia de direitos, na ampliação dos direitos civis dos negros. Essa era uma das pautas mais significativas, essa era uma das pautas mais importantes, né, do Teatro Experimental do Negro. E vale lembrar também que o Teatro Experimental do Negro também defendeu, né, uma legislação antidiscriminatória para o país. Poxa, se levarmos em consideração que estamos nos anos 40, metade dos anos 40, o Teatro Experimental do Negro, as propostas que o Teatro Experimental do Negro apresentava eram, de fato, muito profundas e muito significativas. Portanto, merece, sim, a nossa lembrança nessa nossa breve leitura, né, da história do movimento negro durante o período republicano brasileiro. Aqui nós temos uma foto, né, apresentando uma matéria de jornal apresentando o Teatro Experimental do Negro e dois ícones, né, da arte brasileira, da cultura brasileira, que tiveram lugar também no Teatro Experimental do Negro. Aparece aqui Dona Ruth de Souza e aparece aqui também Grande Otelo. Os dois também se aproximaram, né, de Abdias do Nascimento, se aproximaram do Teatro Experimental do Negro, né? Muito significativo, muito importante. Gostaria também de lembrar a participação de Dona Mercedes Batista. E aqui abro um parênteses também para reverenciar e para trazer aqui a lembrança, a memória, a atuação e a luta, a dedicação de Dona Mercedes Batista. Dona Mercedes Batista, bailarina, ela foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal, né? Entrou no Teatro Municipal por concurso. Imaginem vocês, né, as barreiras que Dona Mercedes Batista teve que enfrentar. Imaginem vocês, né? Isso nos anos 40, nos anos 50, né, quando ela prestou concurso para ingressar no corpo de baile do Teatro Municipal e conseguiu ser aprovada, né? E lá, no corpo de baile, ganhou destaque, né, Dona Mercedes Batista, ganhou destaque, inclusive, internacional. Catherine Dunham, na época, uma das maiores dançarinas do mundo, né, gostou do trabalho de Dona Mercedes Batista, convocou Dona Mercedes Batista para ir a Nova York. Dona Mercedes foi aos Estados Unidos, ganhou uma bolsa de estudos, aprofundou, né, seus conhecimentos em dança, né, lá nos Estados Unidos, volta para o Brasil, abre a sua própria companhia de dança, né, o que se diz de Dona Mercedes, né, o que se sabe de Dona Mercedes Batista é que a Dona Mercedes ela teve um papel fundamental na modernização do balé brasileiro.
a dona Mercedes, ela introduziu, né, referências das danças dos orixás no balé brasileiro, criou sua própria companhia de dança, criou seu próprio balé folclórico e, sem dúvida nenhuma, teve um papel significativo na modernização da dança e também, é importante lembrar, teve um papel muito significativo numa mudança estética, numa revolução estética no carnaval carioca nos anos 60. Né? Portanto, dona Mercedes Batista merece nossa referência, sem dúvida nenhuma, merece ser lembrada, uma das grandes personalidades da cultura brasileira, da dança brasileira e também uma personalidade fundamental na luta antirracista e na valorização da cultura negra brasileira. Né? Dona Mercedes Batista aqui aparece numa foto com Abdias do Nascimento. Né? Sem dúvida, vale muito a nossa lembrança aqui de Dona Mercedes Batista. Né? E vale muito também trazer que, nesse contexto, né, nesse período que nós estamos discutindo, anos 40, anos 50, né, ganhou muita força, ganhou muita expressão o mito da democracia racial. Nós estamos já nos anos 40. O livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, que serviu de base teórica, né, para o desenvolvimento desse mito da democracia racial, ele foi publicado em 1933. Agora que nós já estamos nos anos 40, nos anos 50, esse mito ganhou muita projeção. Para vocês terem uma ideia, o quanto que o mito da democracia racial ele foi eficiente, né? O professor Amilcar Pereira, professor da Faculdade de Educação da UFRJ, nos mostra nos seus estudos que o movimento negro dos Estados Unidos, nos anos 50, né, tinha o Brasil como modelo a ser seguido por conta, né, da influência dessa democracia racial, dessa falsa democracia racial. Acreditava-se que o Brasil era um paraíso das raças. Olha só que coisa impressionante, né? Como que esse mito da democracia racial ultrapassou, inclusive, as fronteiras brasileiras. Inclusive, depois da Segunda Guerra, por conta, né, dos horrores, depois que a opinião pública internacional tomou ciência dos horrores do Holocausto, né, a Unicef, a Unesco, patrocinou um estudo aqui no Brasil para que se conhecesse de maneira mais aprofundada, acadêmica, científica, a harmonia racial que existia no Brasil. Vejam vocês, a Unesco patrocina um estudo para que o mundo soubesse como é possível, né, a convivência harmoniosa, a convivência pacífica entre as raças. Para coordenar esse estudo, né, foi convocado Florestan Fernandes, né, professor sociólogo, um dos maiores nomes da sociologia brasileira. Outros estudiosos brasileiros e estrangeiros também foram convocados para fazer parte desse estudo. Roger Bastide, por exemplo, né, ou Fernando Henrique Cardoso, que chegou a ser presidente da República. Foram todos esses senhores estudiosos, né, se debruçaram, né, com recursos patrocinados pela Unesco, se debruçaram a estudar relações raciais no Brasil. Né? Deu tudo errado. O resultado não foi o resultado que se esperava. Já nos anos 50, esse estudo patrocinado pela Unesco, estudo que tinha a intenção de estudar, né, como eram harmoniosas as relações raciais no Brasil, esse estudo provou exatamente o contrário. As relações raciais no Brasil não eram harmoniosas. Muito pelo contrário. A população negra no Brasil sofria e sofria muito por conta do racismo, né? Racismo que gerava para essa população prejuízos simbólicos e prejuízos materiais. Portanto, nos anos 50, já a academia, nos anos 50, né, setores da academia brasileira já sabiam que o racismo era um problema da sociedade brasileira. Né? Já se tinha essa noção clara, graças ao estudo patrocinado pela ONU, né? O estudo patrocinado pela Unesco. Né? E uma outra questão que eu acho que vale muito a pena levar em conta nesse período histórico que nós estamos tratando aqui, nós chamamos aqui de segunda fase, né, da história do movimento negro, é esse episódio que aconteceu com a Katharine Dunham, à época
uma das maiores, se não a maior bailarina do mundo, né? Mulher negra, reconhecida no mundo inteiro, né? Por conta de sua competência e tal. A Katharine Dunham veio numa turnê na América Latina. Ela veio se apresentar aqui no Brasil, em São Paulo, e adivinha, né? Adivinha o que aconteceu, né? Foi impedida de se hospedar, né, num hotel de luxo em São Paulo, porque uma mulher negra, né? Por ser mulher negra, né? Isso causou um desconforto enorme, um desconforto diplomático enorme, e este episódio, né, esse ato racista, né, sofrido por Katharine Dunham, acabou contribuindo para a criação da primeira lei antidiscriminatória no Brasil, 1951. Foi aprovada, inclusive, no Congresso Nacional em 1951, conhecida como Lei Afonso Arinos, né? Porque foi esse jurista, né, Afonso Arinos, quem redigiu essa lei, né? É a primeira lei antidiscriminatória do país, a chamada Lei Afonso Arinos, né? Isso mais um exemplo, né? Além do estudo que foi realizado com patrocínio da ONU, né? Esse ato racista sofrido por uma estrela internacional, né? Já era um contraponto, né? Já colocava em xeque, né, essa ideia da democracia racial no Brasil, né? É muito impressionante, no meu entendimento, muito impressionante mesmo, o poder que essa democracia racial, que esse mito, né, da democracia racial tem. Até hoje, ainda há aqueles que acreditam que o Brasil é, de fato, um paraíso das raças, né? Apesar de todas as evidências em contrário, né? Apesar de todas as evidências em contrário. Muito bem, nós tivemos nesse período, na segunda fase, né, uma fase onde o Brasil viveu um momento muito interessante, viveu, por exemplo, os anos JK, é um período de desenvolvimentismo, né? É um período de desenvolvimento bastante significativo, os anos JK. O Brasil cresceu economicamente muito significativa, cresceu de forma muito significativa. O Brasil vai ter uma nova capital, Brasília, né? O Brasil cresceu, como se dizia na época, 50 anos em 5, foi de fato, né, um crescimento econômico significativo. Entretanto, nem tudo eram flores, né? Esse crescimento gerou desigualdade, né, sem dúvida nenhuma. Esse crescimento gerou concentração de renda, esse crescimento gerou, portanto, o aprofundamento das desigualdades sociais, regionais e raciais, evidentemente, né? A situação do negro, nesse momento aparentemente próspero da sociedade brasileira, chamada de 50 anos em 5, empreendido pelo governo Juscelino Kubitschek, a situação de negros e negras continuava ruim e piorou, diga-se de passagem, né? Esse desenvolvimentismo foi profundamente limitado e uma parcela preta da população, negros e negras, foi o grupo que mais sofreu, né, com os efeitos sociais do desenvolvimentismo de JK. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo e curtam, compartilhem e aguardem o terceiro vídeo com a terceira e última fase da história do movimento negro na República. Valeu, galera. Até lá.